Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Eu tenho o grande privilégio de estar novamente aqui iniciando esta live. Coração convicto de que a palavra do Evangelho da Graça de Deus chega até você. E a palavra é viva, a palavra é espírito, e ela vai fazer a obra dentro de você, lá no teu espírito. E essa palavra vai se enraizar dentro de você e vai produzir aquele fruto que só o Evangelho da Graça de Deus faz produzir no coração daquele que crê. E é assim, na medida que eu vou ouvindo o Evangelho, a minha mente vai sendo renovada. Eu vou tendo um novo conhecimento das cartas de Paulo. Isso vai iluminando os olhos do meu coração e vai removendo toda a religiosidade de anos que tinham sido posta na minha mente e no meu coração. E na medida que isso vai acontecendo, você vai experimentando a verdadeira liberdade. Liberdade da religião, liberdade da escravidão, liberdade que só o Evangelho da Graça de Deus proporciona para aquele que crê. E esse é o objetivo do meu coração. Eu sei que quando essa palavra chegar até você, quando esse entendimento chega até você, ele produz um resultado. Por isso que Paulo disse, não me envergonho do Evangelho. Quero ler isso para você. Está ali em Romanos capítulo 1, onde Paulo diz no versículo 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho. Agora olha o que ele declara que o Evangelho é. E você sabe o que é Evangelho. Evangelho não é Velho Testamento. Evangelho não é guardar sábado. Evangelho não é ficar debaixo da lei de Moisés. Evangelho não é judaísmo, contar a história do povo judeu. Tudo aquilo foi muito bonito, mas não é o Evangelho. O Evangelho começa da cruz para frente. Quando Jesus Cristo diz, está consumado. Aquele sangue de Deus foi derramado ali na cruz. Dali para frente é que começa o Evangelho, as boas notícias, que vão me trazer grande alegria. O Evangelho não são notícias de peso, de jugo, de maldição, de condenação, de cobrança. Não. Isso vem da velha aliança. O Evangelho são boas notícias que me trarão grande alegria. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo, a gente poderia perguntar, você não se envergonha do Evangelho? E ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 17 ele fala, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo, aquele que foi justificado, ele tem uma forma de viver. Ele vai viver por meio da sua própria fé. Então é isso que eu quero que você entenda cada vez mais. Que o Evangelho que eu encontro nas cartas de Paulo, isso é o poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que acredita. Aquele que não acredita não faz parte do Evangelho. Mas aquele que acredita, o Evangelho se torna o poder de Deus para a salvação. Não é? Se você perguntar para um pentecostal o que é o poder de Deus, ele vai falar línguas estranhas, é gritar, é profetizar, sapatear, rodar, dar glória. Na mente de um pentecostal que não conhece o Evangelho, o poder de Deus é ficar tremendo, falar que é ser possuído pelo Espírito Santo,
ficar tendo visões, enxergando coisas fora da palavra de Deus. Ele vai achar que isso é o poder de Deus, mas não é. O poder de Deus é o Evangelho. Então, quando eu conheço o Evangelho, eu conheço o poder de Deus. E o Evangelho passa a ser a minha própria vida. Você entendeu? Quando eu conheço o Evangelho, que é o poder de Deus, essas palavras não são mais letras somente escritas aqui no papel. Essas palavras não são só letra. Essas palavras se tornam a minha própria vida. Elas se materializam no meu espírito, se tornam a minha própria vida. Eu passo a viver essa informação gloriosa que o Evangelho da graça de Deus traz para mim. Eu sei que isso não vai acontecer em um dia. Isso vai acontecer em anos. O Evangelho da graça de Deus não é conhecido em um dia, em um ano. O Evangelho da graça de Deus eu tenho que aprender cada carta de Paulo, ter domínio sobre cada carta de Paulo, explorar todo o entendimento de cada carta, uma atrás da outra, até que eu vou tendo uma visão clara do que é Evangelho. Eu vou tendo uma compreensão do que é o Evangelho. A carta de Paulo aos Gálatas vai ficando impregnada no meu espírito. A carta de Paulo aos Romanos, que me traz clareza do Evangelho, vai ficando impregnado o conhecimento no meu espírito. E 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Esse conhecimento todo vai ficando impregnado. Isso leva tempo, leva anos. Por isso eu desafio você a ficar no Evangelho da graça de Deus. Não tenha pressa. Não acha que sabe tudo. Não acha que porque está um ano ouvindo o Evangelho da graça já aprendeu tudo. Não se engane. Até que cada carta dela se torne viva no teu espírito. Cada carta desta de Paulo se torne viva no teu espírito. E o Evangelho passa a ser a tua própria vida. A justificação passa a ser a tua própria vida. A redenção passa a ser a sua própria vida. Tudo que diz de informação no Evangelho passa a ser a sua própria vida. E esse é o objetivo do meu coração, meu irmão querido, minha irmã preciosa. Esse Evangelho que é o poder de Deus, seja a sua própria vida. Mas vamos à palavra de hoje. Ainda estamos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Esta é a 6ª live que estamos fazendo, somente nesse capítulo 2, e olha quanta coisa tem, quanto conteúdo tem, quanta informação tem, é difícil sair daqui. Então, Gálatas capítulo 2, eu quero ler versículo 21, onde Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vou repetir. Olha como é profundo isso. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que Paulo está dizendo? Que se a justiça for mediante a lei, então tudo que Cristo fez na cruz foi uma coisa perdida. Foi em vão. Nada aproveitou. A morte dele na cruz foi uma coisa perdida, foi em vão e nada aproveitou. Mas sempre vamos ao mesmo conselho. Sempre quando você for estudar e meditar em qualquer carta de Paulo, você tem que saber por que Paulo escreveu essa carta. Para você começar a ler a carta com entendimento. Você tem que entender por que Paulo escreveu a carta direcionada a esta igreja,
o que estava acontecendo, o que foi que Paulo orientou, qual foi a revelação, a orientação que Paulo trouxe para esta igreja. É isso que vamos falar de novo. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Você nunca mais vai esquecer, de tanto eu repetir isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou a eles? O que Paulo ensinou? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Ensinou que nós somos salvos pela graça. Ensinou que não existe nenhuma obra que possamos fazer que nos dá poder para salvar-nos a nós mesmos. Ensinou sobre o Cristo crucificado, que tudo precisava ser feito para que o homem fosse salvo, liberto, abençoado, já foi feito por Cristo na cruz. Ensinou que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Não existe pagar preço, não existe custo. Nenhuma bênção de Deus tem algum custo, ou eu tenho que pagar alguma coisa por ela. É o sistema religioso evangélico que prega essa mentira. Tudo tem um preço, tudo é um sacrifício, tudo é um voto, tudo você tem que fazer a sua parte para Deus fazer a dele, tudo é uma oferta, tudo é um dinheiro. Você vai nessas igrejas, é envelope o tempo todo, é uma oferta para isso, outra oferta para aquilo. Eles tiram 3, 4 ofertas num culto. Não é verdade? Eu sei o que estou falando para você. Não é entender que Deus se move por dinheiro. Quem se move por dinheiro é o homem, é o ser humano. Deus não fica impressionado quando alguém dá alguma oferta grande ou pequena. Isso não impressiona a Deus, isso é interesse do homem. Tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente. Paulo ensinou isso, Paulo ensinou sobre a reconciliação, sobre sermos selados com o Espírito Santo de Deus, nos tornarmos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo ensinou sobre a predestinação, o nosso chamamento, ensinou tudo e depois se ausentou. Quando Paulo se ausentou, chegaram lá o pessoal do Velho Testamento, os guardadores da lei. Nos dias de hoje, aqueles que só pregam o Velho Testamento, que só fazem campanha do Velho Testamento, que levam a igreja só para o Velho Testamento, que cobra o dízimo do Velho Testamento, que guarda o sábado que morreu na cruz, acabou, mas é Velho Testamento. Essas pessoas chegaram lá, os judaizantes, o pessoal da circuncisão, e disseram para os gálatas: olha, só o que Paulo ensinou a respeito de Cristo, da sua graça, não é suficiente, está faltando alguma coisa. Só o que Cristo fez na cruz não é o suficiente, só o sacrifício não é suficiente. Você tem que se voltar para a lei de Moisés, se voltar para o Velho Testamento, fazer os votos, fazer os sacrifícios, guardar a lei, guardar sábado, se circuncidar, praticar as festas judaicas. Você entende? Tocar shofar, né? Você tem que ouvir muito sobre Gideão, sobre Sansão, fazer campanha da muralha de Jericó, fazer campanha dos 7 mergulhos de Naamã, Esdras, Neemias. Então esse pessoal que não entendia o evangelho da graça de Deus, que creu em Cristo, mas estava agarrado na velha aliança, não entendeu que na cruz a velha aliança havia acabado. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse pessoal chegou lá e começou a perverter o ensinamento que Paulo havia deixado aos Gálatas. Então Paulo diz aqui no capítulo 1, versículo 6, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça.
para outro evangelho, o qual não é outro, mas entraram aí os perturbadores. Quem são os perturbadores? O pessoal da velha aliança, os pregadores só do Velho Testamento, as cobranças do Velho Testamento, os votos, os sábados, os sacrifícios. Eu preciso repetir bastante isso, as campanhas, não é? Que nem a turma de hoje, que só prega Velho Testamento o tempo todo. Esses são os perturbadores, você pode ver. Olhe para mim agora, preste atenção. Toda pessoa que está debaixo de igreja, que vive debaixo da lei, é perturbada, não tem paz, só vê demônio, tudo é problema, tudo é o diabo, tudo é uma mística, tudo é temor, tudo é angústia, porque os cultos que elas fazem, e participa só culto de palavra de Velho Testamento, de condenação, que põe medo, que cobra, que oprime as pessoas, que enche elas de obras para fazer que elas nunca vão conseguir fazer. E se não fizer, vai dizer que o diabo vai pegar, Deus vai pesar a mão. Aí eles falam o cajado de Jeová. Alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho de Cristo. Na ótica de Paulo, o que era perverter o evangelho de Cristo, que é o evangelho da graça de Deus? Misturar o velho com o novo. Trazer o judaísmo, trazer o Velho Testamento, fazer essa mistura com o novo. E isso aí vai esconder o que Cristo fez na cruz. Esse é o evangelho pervertido, é misturar o velho com o novo e levar a igreja a ficar praticando o Velho Testamento. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o que? Anátema, seja maldito. Olha como isso é sério, já repeti isso muitas vezes. Paulo disse, olha, se um dia eu quiser mudar o que eu já preguei para vocês, e até aparecer um anjo brilhante do céu, que vem assim pairando para na sua frente, e começar a pregar coisas que vão além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então, você percebeu o parâmetro? Paulo está dizendo que se o que a pessoa está pregando está indo além do que ele estabeleceu nas suas cartas, presta atenção. Pregar coisa que vai além do que ele tem pregado, do que ele ensinou aqui. Você já está percebendo que tem pregadores da graça que estão indo além do evangelho da graça, estão fazendo uma mistura, estão fazendo confusão, estão confundindo. Essas pessoas novas que estão chegando para a graça de Deus agora já estão confundindo, porque estão indo além do que tem que ir. Então ele diz, ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue coisas que vão além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. E daí para frente Paulo vai dissertando com eles, orientando, corrigindo e mostrando que eles entraram num caminho errado, estão deixando a graça de Deus de lado para abraçar o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, se voltar para o judaísmo, se voltar para o Velho Testamento. E ele vai dissertando, nós estamos no capítulo 2 ainda, ele diz, não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, então Paulo fala, Cristo morreu em vão. Mas que justiça que Paulo tem em mente? Quando Paulo fala que se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão, qual é a justiça que Paulo tem em mente? A justiça que veio da cruz. Sabe qual é a justiça que veio da cruz? Chama-se justificação. É que Deus nos justificou através do que Cristo fez na cruz. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já dei dezenas de vezes, mas vou dar de novo. Suponhamos que uma pessoa devesse R$1 milhão e não tem com que pagar. O credor dela, a quem ela deve, tem toda a documentação que ela assinou, tem todos os comprovantes que ela contraiu a dívida, ela não tem com que pagar. O credor vai pôr ela na cadeia, vai aprisioná-la,
vai deixar ela debaixo de um jugo de servidão, de escravidão, porque ela não tem com que pagar, ela não tem recursos. Mas ela deve, mas não tem com que pagar. Aí, uma pessoa com condições de pagamento muito rica, cheia de recursos, fica sabendo do que está acontecendo com ela e toma a seguinte decisão: eu vou assumir o lugar dela, eu tenho condições de pagar por ela, eu vou assumir o lugar dela e vou pagar, vou procurar o credor e vou pagar tudo que ela deve. E os benefícios todos eu vou dar a ela gratuitamente. Então essa pessoa procura o credor a quem a pessoa deve. Quanto deve? R$1 milhão. Está aqui R$1 milhão. A pessoa assume o lugar do devedor. Vai lá no credor, paga R$1 milhão, pega o escrito de dívida, toda a documentação que era a prova de que aquela pessoa devia, pega, quitou a dívida, pega tudo, rasga tudo, aquilo não vale mais. E todos os benefícios é depositado para o verdadeiro devedor que não tinha condições de pagar. E a partir daquele momento o devedor está livre, não deve mais nada, não tem nenhum documento mais que cobre qualquer dívida dele. Aquela sentença que pesava sobre ele acabou, não existe mais. O credor que tinha domínio sobre ele não tem mais, porque ele não deve mais nada, a dívida foi paga. E ele é posto totalmente em liberdade sem ter feito nada. Sem ter pago por nada, a dívida era dele. Mas alguém assumiu o lugar dele. Alguém assumiu o lugar dele. E pagou o que ele devia. E ele foi justificado da dívida, não deve mais nada. Então foi isso que Cristo fez. Cristo nos substituiu. Assumiu o nosso lugar. Assumiu o nosso lugar, pagou ali na cruz a nossa dívida. A dívida não era dele, ele não tinha pecado, nós é que tínhamos pecado, nós que éramos inimigos de Deus, nós que éramos os devedores, não tínhamos com que pagar. Ele assumiu o nosso lugar, ele tinha condições de pagar, ele é o Cordeiro perfeito, sangue perfeito, carne perfeita, que não tinha pecado. Ele vai para a cruz, assume o nosso lugar e paga por aquilo que nós devíamos. Não era ele que devia, nós devíamos. Você acredita nisso? E todo benefício nos é dado gratuitamente, sem que eu fizesse nada, sem que nós tivéssemos condições de nada. E todo escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. Cristo pagou tudo e me justificou. Agora eu não devo mais nada, não pesa nenhuma condenação sobre mim. Eu fui inocentado por Cristo, me tornei inocente, sem culpa. Nada e ninguém pode me cobrar alguma coisa, porque Cristo pagou tudo no meu lugar na cruz e me justificou. Meu nome está limpo na praça. Deus olha para mim agora e me vê limpo, justificado, totalmente limpo, sem condenação, sem culpa, sem dever nada. Mas você poderia perguntar: mas eu não fiz nada, eu não dei nenhuma colaboradinha com ele, eu não fiz nada e recebi tudo isso gratuitamente. É verdade, você não fez nada, mas ele fez tudo por você. Será que você entende o que é ser justificado? Justificado é alguém que não pesa mais condenação sobre ele, que Deus olha para ele e vê ele purificado por aquilo que Jesus fez na cruz. Justificado é aquele que não tem mais dívida diante de  está reconciliado com Deus, redimido.
é filho e herdeiro de Deus. Nunca vai perder a salvação para sempre. É justificado. E nós recebemos isso sem fazermos nada. Foi Cristo que fez por cada um de nós. Você acredita nisso? Então vamos discorrer alguns versos da palavra de Deus. Vamos lá? Aí mesmo em Gálatas 2, versículo 16, diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo justamente isso que eu disse para você. O homem, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, ou seja, não existe nada que eu possa fazer, nada que eu possa pagar, não existe um jejum, não existe um grande sacrifício de dinheiro, não existe nada que eu possa fazer que me dê condições de ser justificado. Não adianta eu voltar para o Velho Testamento e querer ficar pagando o preço do Velho Testamento, e querer guardar sábado, ficar preso na velha aliança. Nada dessas coisas pode me justificar. Você quer ver uma coisa que é impossível para os homens e também impossível para Deus? Geralmente a gente fala assim, tudo para Deus é possível, mas isso que eu vou te dizer não é possível para Deus, é impossível para Ele. Sabe o que é? Que o homem faça alguma obra que lhe dê condições de justificar-se a si mesmo. É impossível para Deus o homem por si mesmo justificar-se a si mesmo. Então Paulo está dizendo, nenhuma obra da lei, não há nada que eu faça, não existe um jejum que eu possa fazer, uma oferta em dinheiro, não existe nada que eu possa fazer que me dê condições de ser justificado, que me dê condições de receber essa justificação, senão aquilo que Cristo fez na cruz. Então Paulo diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Aí Paulo diz, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Você acredita? Pastor, quer dizer que toda esse monte de campanha que eu faço, quer dizer que esse monte de jejum que eu faço, esse monte de corrente de libertação, fogueira santa que eu venho a fazer, esse monte de coisas que as igrejas pedem dia e noite e dia, quer dizer que isso não resolve nada? Sinto te dizer, talvez você fique revoltado comigo, mas isso não resolve nada, isso é pura enganação. Não existe nada que você possa fazer que te justifique diante de Deus, a não ser crer naquilo que Jesus Cristo já fez por você e te justificou. Será que você entende isso? Então, quando eu entendo a justificação, eu entendo que eu não perco a salvação, que eu sou livre, não pesa mais condenação sobre mim. Não tem nada mais que me condene. Não tem diabo na minha vida, não tem demônio na minha vida. Deus não está me cobrando e exigindo nada. Não tem mão de Deus pesando na minha vida. Deus não está me cobrando como a religião cobra. Ou melhor, Deus não está me cobrando absolutamente nada. É o homem que me cobra. Então quando eu entendo isso, eu entro numa plena alegria. Que alegria! Eu vivia pesado pelas cobranças, carregando um fardo pesado nesse evangelho da lei, carregado de campanha, de cobrança, obrigado a ser dizimista, a fazer voto, sacrifício, fogueira santa de Israel, esse monte de mentira.
vivia pesado com um monte de coisa, não tinha certeza da salvação. Quando eu entendo o que é a justificação e creio, esse fardo todo da lei sai de cima dos meus ombros. É uma alegria viver, é uma alegria ser cristão, é uma alegria entender o evangelho. Toda aquela parafernália de cobrança não fazia parte do evangelho, fazia parte do falso evangelho, não do evangelho da graça de Deus. E aí eu passo a não suportar mais aquelas pregações. Não suporto mais aquelas pregações do Velho Testamento. Não suporto mais aqueles pastores que vêm com aquele peso do Velho Testamento. Não suporto mais aquelas cobranças. Eu vi que tudo aquilo era um veneno enganador. Você aceita isso que eu estou te dizendo? Vamos lá para Romanos agora, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vamos ler ali alguns versículos, a partir do verso 21. Mas agora sem lei, outra tradução, a parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, olha lá, para todos e sobre todos aqueles que acreditam. Porque não há distinção. Aí ele mostra a condição de todo homem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora ele diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então o que Paulo está dizendo? Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, fim do cativeiro, que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então nós somos justificados de graça. Cristo assumiu o nosso lugar, pagou a nossa dívida, nos justificou para sempre, tirou de sobre nós qualquer condenação. Ele continua no versículo 25. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus Cristo foi o justo e o justificador, aquele que nos justificou. Aí ele faz aquela pergunta que nós falamos esses dias passados: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Foi de todo excluída. Por que lei? Lei das obras? Não, pelo contrário, lei da fé. Então o que é a jactância? É a arrogância da carne. É o homem na carne, por sua própria força, tentando resolver os problemas com Deus, tentando justificar-se a si mesmo, tentando fazer obras para salvar-se a si mesmo, tentando fazer um montão de coisa para conseguir alguma coisa de Deus. Entende? Então ele está dizendo, onde está toda essa arrogância? Onde está o homem que acha que consegue por si só se salvar? Onde estão as obras dos homens? Se matam de fazer coisa dentro das igrejas que não levam a nada. Isso não tem poder de nos justificar. Foi excluído tudo isso? Por qual lei? Lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Agora, qual a conclusão que ele chega? Olha lá o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Oh, meu irmão querido, minha irmã preciosa, eu confio em Deus que você está entendendo isso. Olha como você é aceito por Deus. Olha como Deus te vê. Deus te vê totalmente justificado. Deus te vê totalmente dele, totalmente liberto, totalmente limpo, por aquilo que Cristo fez na cruz. Entende? Será que você se vê assim também? Aí ele continua dizendo, vou ler de novo o versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente do que? Das obras da lei. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 1, vamos ler 2 versículos, 30 e 31. Olha como Paulo está dizendo: mas vocês são dele, vocês pertencem a Deus, em Cristo Jesus. Agora, o que Cristo Jesus se tornou para nós? O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, olha lá, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, o que Cristo se tornou da parte de Deus para nós? 4 coisas, mas eu só vou falar aqui que estamos abordando. Ele se tornou a minha própria justiça. A minha própria justiça. Eu não tinha justiça própria. A minha justiça era manchada por causa da minha carne. Mas Cristo se tornou a minha própria justiça. Será que você crê nisso? Será que você aceita e entende isso que eu estou te dizendo? Vamos mais para frente, voltando lá em Romanos capítulo 5. A partir do verso de número 9, diz assim. Vamos ler o 8 também. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o que ele está dizendo? Que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Olha, presta atenção, seremos por ele salvos da ira. Então, aquele sangue que foi derramado na cruz, o sangue da nova aliança. Jesus Cristo disse: este cálice, ele não disse este cálice é a Páscoa. Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O sangue do Novo Testamento me justificou. Aquele sangue que foi derramado na cruz me justificou, me limpou, me inocentou diante de Deus. Você acredita nisso? Aí ele diz no versículo 10: porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos por ele salvos, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. A reconciliação. Você está entendendo a justiça de Deus? Os Gálatas deixaram tudo isso de lado e começaram a fazer as obras da lei para serem justificados por obras. Eles deram as costas para o ensino da graça de Deus e se voltaram para trás para praticar as obras, desconsiderando tudo aquilo que Cristo havia feito na cruz, enfeitiçados pelo ensino da velha aliança. Por isso que Paulo está explicando sobre a justificação para eles, para mostrar o quanto eles caíram no engano e ficaram enganados. Agora vamos ler aqui versículo 17 desse mesmo capítulo 5 de Romanos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Continuando. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que Paulo está dizendo? Adão cometeu um ato de injustiça, condenou a raça humana inteirinha. Não foi eu que estava lá em Adão, não foi eu que tive a oportunidade que Adão teve de não comer o fruto. Eu não tenho culpa do que Adão fez. Ele é o culpado, foi ele que comeu do fruto e condenou a raça humana inteirinha. Eu nasci milhares e milhares de anos depois, nasci condenado por aquilo que ele fez. Você está entendendo? Ele que errou e passou o erro dele para mim, passou o pecado dele para mim, e eu nasci no pecado.
sem eu ter cometido o pecado por causa daquilo que ele fez. Não é injustiça, é isso? Então vou ler de novo. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, Adão cometeu um erro e condenou todo mundo. Agora Cristo vem e comete um ato de justiça lá na cruz. Lá ele cometeu o ato de justiça. Adão transferiu o mal para todos. Agora Cristo cometeu um ato de justiça e trouxe a graça sobre todos. Adão cometeu o mal, transferiu o mal para todos. Uma linguagem bem simples. Cristo cometeu o ato de justiça e transferiu essa justiça para nós todos. Adão transferiu o mal, Cristo me liberta do mal de Adão e transfere o bem dele para mim, pelo ato de justiça dele, por aquilo que ele fez na cruz. Ele transferiu tudo para mim. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O que Paulo está explicando? Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Agora Cristo obedeceu e passou a obediência dele para mim. Muitos se tornaram justos. Em Adão eu sou condenado, em Cristo eu sou absolvido e sou salvo. Então Cristo me livrou de Adão. Cristo me libertou de Adão, de tudo que Adão transferiu para mim. Você acredita nisso? Por isso que nós somos justificados. Vamos aqui em Romanos, tem muito sobre justificação aqui em Romanos. Então vamos Romanos capítulo 8. Vamos ler versículos 28 a 30, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Então ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. E depois ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então nós fomos chamados por Deus, e nós fomos justificados por Deus, inocentados por Ele. Não pesa nenhuma condenação sobre nós. Eu não preciso de corrente de libertação, de culto de libertação, de quebra de maldição. Isso é um inferno dentro das igrejas que escraviza as pessoas. Você não precisa nada disso, você é um justificado. Você é uma justificada. Você não precisa de nada dessas coisas. Você é totalmente liberto, justificado, porque Cristo te justificou. Olha o verso 33 do mesmo capítulo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O que pode se levantar e te condenar de alguma coisa? Se Cristo te justificou, quem que vai te condenar? Quem que vai te condenar? Se Deus te justificou, não existe uma força no universo que pode te condenar de coisa alguma. Aí é o que ele pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele diz: quem foi que me justificou? Foram as minhas obras, foi o meu esforço, foi o meu jejum, a minha campanha, o meu voto, a sessão de descarrego, a oração forte do pastor. Nada disso me justifica, isso é tudo ilusão. Foi Deus quem me justificou. Então, quem poderá me condenar de alguma coisa? Se o próprio Deus me justificou. Por isso eu digo, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora quem está debaixo de lei não entende essa linguagem. Ele está morto debaixo do véu da lei. Ele não entende essa linguagem.
Mas eu estou te lendo aqui, não estou te lendo, não está escrito. Agora vamos ver como Paulo entendia a respeito disso. Vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler uma coisa profunda, poderosa que Paulo escreveu. Capítulo 3 de Filipenses, versos 2 em diante. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha como Paulo usa expressões fortes. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. E depois ele diz quem são os cães e os maus obreiros. Ele fala assim: acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? São esses que só querem viver no Velho Testamento, pregando o Velho Testamento e querendo misturar o Velho Testamento com o Novo. São esses que nos levam a fazer votos, sacrifício. Eu falo isso direto e vou falar. Sobe monte, desce de monte, fogueira santa de Israel, constrói templo de Salomão. Eles vivem no Velho Testamento. Esses são os cães e maus obreiros que Paulo fala. É a falsa circuncisão. Aí Paulo vai mostrar que nós, ele fala no versículo 3, somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus em espírito. Então Paulo adorava a Deus em espírito? Paulo adorava a Deus em espírito. Olha lá o que ele está dizendo. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo? Nós que somos a circuncisão de Cristo não confiamos na carne. O que é confiar na carne? É esse homem natural, fazer um montão de coisa para ser salvo, se esforçar, fazer obra para ser salvo, fazer obra para receber bênção, ficar querendo pagar preço para Deus para merecer uma bênção. Ele diz: não confiamos na carne. Confiar na carne é tudo aquilo que esse homem natural pode produzir. Aí Paulo diz, ele tinha muitas virtudes, ele diz: bem que eu também poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, Paulo diz. Agora ele vai mostrar todas as vantagens que ele tinha no judaísmo, na sua religiosidade. Ele vai mostrar tudo aquilo que a carne dele produzia de religião e que não tinha valor nenhum. Aí ele vai dizer, ó, tudo de acordo com o judaísmo, olha lá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, ele tinha uma tribo, da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus e quanto à lei ele era fariseu, rigorosíssimo. Quanto ao zelo, você conhece a história dele, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, não a justiça da cruz, a justiça da lei, ele era irrepreensível. Ele era aquele religioso cheio de regras, de mandamentos, era um fariseu cheio de exigências, cheio de obras, cheio de coisas da velha aliança. Mas ele mudou. Quando ele conheceu Cristo, ele viu que todas aquelas obras que ele fazia, aquele fariseu que ele era, as coisas da lei que ele praticava não tinham valor nenhum. Era tudo justiça própria, não servia nada para que ele fosse justificado. Ele diz, mas o que para mim era lucro, e tudo isso que ele era religioso, era lucro para ele. Mas ele teve que considerar tudo isso o quê? Perda. Então Paulo teve que abrir mão de toda a religiosidade, de todo o judaísmo, de todas as suas obras, de todo o seu farisaísmo, de todas as vantagens que ele tinha na religião, de todos os elogios que ele tinha na religião. Ele teve que abrir mão de tudo isso, largar todas essas coisas, porque ele descobriu que nada disso poderia justificá-lo diante de Deus. Aí ele diz, tudo isso era lucro para ele, mas o que para mim era lucro, considerei perda. Então tudo aquilo que era lucro na religião, Paulo considerou perda. Ele teve que abrir mão de tudo, se isolar de tudo, largar toda a religiosidade. E isso, meu irmão, minha irmã, você que está entendendo o Evangelho da Graça de Deus, a mesma coisa você vai ter de atitude.
Não dá mais para viver a religiosidade evangélica. Não dá mais para viver pagando preço nas igrejas debaixo de lei que exploram as pessoas financeiramente. Não dá mais para compactuar com essas pregações de escravidão, de demônio, de jugo, de cobrança, de ameaça, de medo que a velha aliança impõe. Não dá mais. Tem que largar mão, se desprender de todas essas coisas. Paulo tinha muito lucro na sua religião, na sua disciplina. Mas o que era lucro para ele teve que considerar perda, perder todas aquelas coisas. E mesma coisa nós. Nos separamos de muitas coisas. Tenho muitos amigos que, quando eu entendi o Evangelho da Graça de Deus, não são mais meus amigos. Não gostam daquilo que a gente prega e fala. Né? Você tem que abrir mão de um monte de coisas que vale a pena. Aquilo era muito bom enquanto não conhecia o Evangelho da Graça de Deus. Mas quando passou a conhecer, não dá mais para compactuar com o falso evangelho. Não dá mais. Então Paulo diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de onde? De Deus. Então o que Paulo fez quando ele entendeu a justificação, ele entendeu a obra da cruz? Ele entendeu e na sublimidade, ele teve a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, ele diz. Então ele abriu mão de todo o passado religioso dele. Ele abriu mão de toda vantagem religiosa que ele tinha. Ele abriu mão de todo aquele conhecimento antigo que não dava em nada que ele tinha. E considerou tudo aquilo como esterco, como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei. Ele queria que Deus olhasse para ele e o achasse em Cristo totalmente livre de qualquer obra da lei, de qualquer obra de Velho Testamento, de qualquer coisa. Ser achado em Cristo. Vou ler de novo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. É isso. Nós queremos a justiça que procede de Deus, e a justiça que procede de Deus é essa justiça que veio da cruz. Eu não quero nada de justiça própria, nada de obra própria, nada de elogio, nada de qualquer coisa da carne não nos interessa. O que nos interessa é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, mas tendo uma única justiça, a justiça que procede de Deus, a justiça que vem da obra da cruz, a justiça que vem do sangue derramado do Senhor Jesus, a justiça que vem do sacrifício perfeito, que me justificou e pagou tudo que eu devia e me libertou de todas as coisas. Não interessa as demais coisas religiosas, não interessa louvor, não interessa nada dessas coisas que os homens se prendem. O que interessa é Deus olhar para mim e para você, e saber que você crê na justiça que veio da cruz, você ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus, baseada na fé, naquilo que Cristo fez por cada um de nós. Você acredita nisso, meu irmão, minha irmã precioso? Vamos voltar no texto lá em Gálatas 2, onde nós começamos. Eu li o versículo 21, mas vou ler agora os anteriores. Paulo diz no versículo 19:
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, meus irmãos, quando Paulo fala que morreu para a lei, ele morreu mesmo para sábado, para tudo. Nós também morremos para a lei. Nós estamos mortos para a lei. Acabou, para nós não serve mais esse tipo de coisa. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora vem o versículo onde nós começamos. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então o que é anular a graça de Deus? É quando eu estou fazendo um monte de obras para ser salvo, um monte de obras para ser justificado, um monte de campanhas e votos e sacrifícios, toda aquela mentalidade da velha aliança, para alcançar bênção, para ser liberto, para manter a salvação, para ser salvo. Eu estou anulando, eu estou tentando ser justificado por obras que eu possa produzir, obras da lei. Estou anulando a justiça que vem da cruz. Paulo está dizendo que se eu tiver assim, Cristo morreu em vão para mim. Então Paulo vai falar de novo no versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, se a justiça é pelas minhas obras, pelo meu esforço, pelo meu sacrifício, porque eu estou impregnado de Velho Testamento, é isso que Paulo está dizendo. Se a justiça é mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Se eu estou preso em todas essas coisas, a morte de Cristo foi uma coisa vã para mim, porque eu não aceito a justiça que veio da cruz e estou procurando estabelecer a minha própria justiça, anulando a justiça que vem e me é dada gratuitamente através de Cristo na cruz do Calvário, tudo que Ele fez por mim. Então, se eu estou achando que você é justificado por obras da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Mas graças a Deus que você, eu e milhares, despertados pela graça, despertados pelo Evangelho da graça de Deus, Cristo não morreu em vão, porque nós estamos crendo firmemente, coração convicto, apoiando a nossa vida inteira de fé, não em obra alguma, mas somente e exclusivamente na justiça que procede de Deus, a justiça que vem da cruz. Foi muito bom estar com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos terminando esta live por aqui. Eu tenho plena convicção que a palavra fará a grande e perfeita obra no teu coração. Vou me despedindo de todos vocês, declarando com toda a força do meu coração, dizendo que a tua vida, minha irmã preciosa, meu irmão amado, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.